Boa noite. Boa noite, povo de Boa Deus. noite para você que nos acompanha agora através do Chama Family. É uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando instruções que Deus nos entregou para te ajudar a tua família. Né? Eu estou aqui juntamente com a minha esposa e hoje o nosso objetivo é lhe dar algumas instruções da parte de Deus. Amém? E antes da gente iniciar, eu queria convidar você agora a compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você puder, pois hoje nós estamos trazendo assuntos aqui que vão te ajudar a resolver alguns problemas na família, no casamento, algumas experiências que nós já tivemos no decorrer do nosso tempo de casado, que primeiro nós erramos para poder aprender, né? Então hoje nós estamos aqui trazendo algo que nós já vivemos e o nosso objetivo é te ajudar, em nome de Jesus. Não é isso, minha princesa? Sim, então, dentro desse tema, né, eu acredito que Deus ele vai abençoar a sua família, vai lhe conduzir através de experiências que nós passamos. Eu tenho certeza que não somente você, mas toda a sua casa, toda a sua família, e até mesmo você que não é casada, que não é casado, eu tenho certeza que vai ajudar a te instruir a construir um lar abençoado, uma família direcionada dentro dos princípios de Deus e sabendo que a gente não é de ferro, né? A gente erra, a gente tem altos e baixos, mas acima de tudo, a gente tem um foco. E quando você casa, quando você constrói uma família, o foco principal dela é permanecer de pé, né? Permanecendo de pé, crendo no Senhor, olhando para Cristo, sabendo que Ele é o nosso braço forte. É isso aí, gente. Então, assim, o tema de hoje é família e os conflitos relacionais. Se tem um lugar onde a gente tem conflito, é na família. É interessante esse tema, né? Família e os conflitos relacionais. Aqui a gente vai te dar algumas estratégias hoje para você vencer essa espécie de conflito. E antes de iniciar, eu quero aqui deixar um, uma breve história. Existia um casal que foi convidado a um programa de televisão, porque eles estavam casados há mais de 50 anos. E o interessante deles era que eles nunca tinham brigado. E eles foram convidados a esse programa de televisão, eles nunca tinham brigado, eles nunca tinham tido nenhum problema, né? E eles foram convidados para estar lá nesse programa de televisão e o repórter estava todo curioso para tentar descobrir o porquê de eles nunca terem brigado. E aí ele faz uma pergunta para a mulher: e aí, vocês nunca brigaram? E ela responde: nunca. Nós nunca brigamos. E ele pergunta: como foi que isso aconteceu? Aí ela estava dizendo: o meu esposo, ele tinha uma égua de estimação. E certo dia nós fomos passear com essa égua. E nós estávamos indo em direção a onde nós íamos. E essa égua, a primeira vez, ela tropeçou e caiu. E aí ele chegou lá, olhou para a égua, levantou ela e disse um, contou um, subiu de novo na charrete e a égua continuou andando. Mais um pouco à frente, a égua tropeça mais uma vez. Esse homem se levanta furiosamente, pega a espingarda e conta mais dois. E quando a égua tropeça a terceira vez, ele puxa a espingarda e diz: vou te matar. E mata a égua. E aí a mulher toda preocupada chega com o homem e diz: mas por que você fez isso? Ele olha bem nos olhos dela e diz: um. E eles nunca mais brigaram. Tá entendendo? Ou seja, não existia diálogo nenhum entre eles. E um casamento sem diálogo não é um casamento que tem paz, né? A paz sem a voz, ela não é paz, ela é medo. Você conhece alguém que não tem voz dentro de casa? Você conhece alguém que tem medo de expor a sua opinião por conta daquilo que o próximo, ou o cônjuge, ou a família vai dizer? Você conhece alguém assim que está passando por esse problema? Né? E viver assim, essa história da égua de estimação, ela é um pouco cômica, né? Porque já imaginou o cara com a espingarda na mão, olhando para a esposa dele, contando de um, ou seja, não fala nada, senão eu te dou um tiro, né? E é interessante, é cômico isso. Porém, é,
a ilustração, ela mostra como não se deve lidar com os conflitos, né? A vida conjugal e a vida familiar, ela torna-se um fardo insuportável quando não tem espaço para diálogo nenhum. Um casamento, ele se torna um peso quando o cônjuge não para conversar com a esposa ou a esposa conversar com o marido. Isso, cara, isso é um negócio difícil demais. Né? E muitos esposos e muitas esposas, eles se recusam a conversar sobre alguns assuntos, pois eles temem a reação do parceiro. Né? Você já sentiu isso? De pensar em conversar sobre algum assunto com a tua esposa, ou esposa, você já passou por esses problemas, né? De pensar em conversar com algum assunto com teu esposo e sentir essa espécie de medo, né? Porque tem alguns assuntos que são um pouco problemáticos, é preciso ter estrutura para conversar, porque às vezes o cônjuge não está preparado para ouvir. Ele gosta de falar, mas ouvir ele não gosta. Né? Então, existem essas espécies de problemas aí. Sim, e é interessante que ele falando sobre essa pequena reflexão, ou seja, o casal não brigava nunca porque a esposa já sabia o que poderia acontecer com ela, né? Se chegasse no 13, era um tiro na testa. Ou seja, um casamento que vivia 50 anos com medo, à base do medo. E dentro desse tema, dentro dessa conversa, dentro dessa reflexão, eu quero falar sobre algumas coisas que muitas das vezes nós deixamos a desejar. E quando eu falo isso, eu não falo das mulheres, apesar de que a maioria das mulheres fazem isso, porém os homens deixam a desejar, que é a área do quê? Dos afazeres domésticos, né? Apesar do esposo trabalhar fora, apesar de ele estar trabalhando fora, e às vezes chegar cansado, mas ele também não está ileso, ele também não está isento de ajudar a sua esposa. E dentro desse mesmo contexto, eu quero deixar uma passagem que fica em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha só, aqui o início desse texto ele já vai relatando que, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração, ou seja, um esposo que ele não ajuda a sua esposa dentro de casa, ele não tem consideração por ela. E nós trabalhamos e lidamos com muitos casais e a maioria dos conflitos que nós vivenciamos é o mesmo com a maioria dos casais. O esposo não ajuda em nada, não tem consideração de lavar uma louça, não tem consideração, eu trabalho fora. Mesmo você trabalhando fora, você não está isento de pegar esse copinho de cima da mesa e lavar. Isso é muito importante. Por quê? Eu digo por experiência própria. Meu esposo, por exemplo, ele passa o dia fora. Porém, ele me ajuda em casa quando ele chega. Não é algo que eu imponho. Amor, vai fazer. Não é verdade? Verdade, Vai Vi. fazer. Não, nunca falei É isso. verdade. O que eu falo para ele, a gente conversa, olha, amor, agora nesse período, principalmente que eu estou grávida, ele entende, ele compreende mais do que nunca. Só para você ter noção, a nossa primeira filha, eu vim dar banho nela a partir, acho que dos 4 meses, né, amor? Porque eu tinha medo de deixar minha pequena escorregada dentro da banheira. E ele que dava banho nela, que cuidava dela. Ou seja, mas lembrando que isso nunca foi algo que eu ficava ali em cima. Olha, tu tem que fazer, tu tem que fazer. Não. Pelo contrário, uma pessoa que ela passa, um esposo que ele passa a cuidar da sua esposa, a zelar, quando ele compreende essa passagem bíblica, quando ele compreende que a partir do momento que você casa, você tem que ajudar, sua mão não vai cair. É porque tem homem que pensa que pelo fato dele fazer ou ajudar a pegar uma vassoura, varrer a casa, lavar uma louça, fazer uma comida, isso vai fazer com que ele seja menos homem. Pelo contrário, eu acho que a tua esposa vai te amar cada vez mais quando você fizer isso por ela, porque para analisar, a tua esposa, eu não conheço todas as pessoas que estão assistindo agora, mas para analisar, a esposa, ela cuida do café, ela cuida do almoço, cuida dos filhos, ela tem que varrer, passar e tudo mais, e às vezes o cara fica sentado o dia inteiro, né, ou no videogame, no celular, eu não sei, vendo a esposa dele fazer tudo isso e não tem coragem, não tem a consideração, não tem o zelo
de pegar e dizer, não, peraí, meu amor, vá, sente um pouquinho, vá lá cuidar do almoço, que eu vou varrer a casa, eu vou passar um pano. Isso não vai fazer com que você seja menos homem, não. Pelo contrário, vai fazer com que a tua esposa te ame até mais. É verdade. E isso é consideração pela sua família, pela sua casa, é consideração pelos seus filhos. Até porque o maior índice de casais hoje em dia que se separam são justamente porque sempre tem aquela questão do egocentrismo, né? Muitos parceiros, muitas relações acabam se desgastando devido a essa situação. E eu digo por experiência, por conviver com casar, conviver assim de estar instruindo, de estar conversando, de estar dando conselhos para alguns casais, e as esposas sempre falam: ah, eu passo o dia fora. E tem esposa que trabalha fora, porém, quando chega em casa, tem que fazer tudo e faz sozinha. Ou seja, muitas das vezes a gente para assim: ah, eu trabalho fora, ela também trabalha fora, mas ela trabalha fora e quando chega ainda vai fazer as coisas de casa. E por que não entrar num senso comum? Ah, eu não sei fazer isso, você me ensina? Ou então, amor, você pode fazer isso? Eu acredito que a comunicação ela é muito importante dentro do lar. A comunicação de você pegar, ajudar, sabe, cuidar, dar um banho no filho, preparar um almoço, uma janta. Se você não sabe, procure aprender, converse com a sua esposa, amor, me ensina isso. Procure surpreender a sua família, procure surpreender seus filhos, a sua esposa. Eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a colocar isso como iniciativa no seu casamento, a sua família vai viver melhor, você vai viver melhor, É né? isso E eu mesmo. tenho certeza que vai ter um lar mais harmonioso, porque o que está faltando hoje, de verdade, é parceria. E parceria não é só de, ah, nós somos casados, mas parceria de verdade, parceria de estar junto, de ajudar, de chorar junto, de orar junto, de buscar junto. Isso é muito importante dentro do É casamento. isso aí, gente, é isso mesmo. Né? Então, se você passa por esse problema, sente e não discuta, se comunique com o seu cônjuge, alinhe as tarefas domésticas, né? Explique a situação. Se você está cansado, explique para ele, porque nós homens precisamos ter consideração com as nossas esposas. A tua esposa não é tua empregada, não, viu, meu irmão? Pelo amor de Deus. Então, assim, e um outro conflito relacional que existe dentro da família é o egocentrismo. Né? O que é o egocentrismo? É o indivíduo que está acostumado a entender que a opinião dele é a única coisa que basta e pronto. É a opinião dele é que importa e é a opinião dele que vale e ponto. Né? Ele não se importa com a opinião da parceira, ele não se importa com a opinião da esposa e fica por isso mesmo. Né? O egocentrismo ele tem destruído muitas famílias, porque o cara ele se acha o rei, a opinião dele que importa, e se a esposa dele não fizer, ele fica chateado. Mas isso não funciona somente com os homens, não, viu? Tem muita mulher que está muito egocêntrica, né? Tem um ego lá em cima, ela é a mandona, ela é a chefe de família, ela acaba tomando a posição do marido, pelo fato dela ser tão egocêntrica, e isso tem prejudicado, viu, muitos casamentos. Então, nós precisamos resolver esse problema do egocentrismo, porque isso é capaz de até destruir, até trazer uma separação para você. Então, vença isso. Tudo se resolve através da comunicação. O problema de muitos casais é que eles não sabem se comunicar, eles só sabem gritar. E com gritaria e com briga não se resolve nada, não é E isso? acaba que vira uma família, um lar, um casal, que um manipula o outro e o outro, muitas das vezes, acaba manipulando mais do que ele deveria. E um casamento não é para ser assim, de manipulação. O casamento é para ter comunhão, é para estar junto, é para sentar, alinhar, sabe? É para chegar ali e falar: olha, isso aqui não tá legal, vamos fazer assim. Porque eu acredito que um lar feliz, um lar que cresce, é um lar que conversa, é um lar que se alinha, é um lar que é uma família que escuta. Porque isso é muito importante dentro do lar. Exatamente, verdade mesmo. Vamos lá, gente, vamos seguindo que nós temos pouco tempo, viu? Vamos seguindo. Então vamos lá, intervenção da família do cônjuge. O que é essa intervenção da família do cônjuge? Porque assim, nós já presenciamos muitos casais que deixaram a família do outro tomar a sua decisão dentro do seu casamento. Ou seja,
Existem muitos conflitos relacionados a isso quando o quê? Quando a família do cônjuge se mete e, tipo, a mãe fala e é aquilo e pronto, o cara já é casado, ela já é casada, mas é os pais que tomam a decisão por eles. Lógico, eu não estou dizendo aqui que você não deve receber conselho dos seus pais, de alguém mais experiente. Sim, você deve receber conselhos. Porém, tudo tem que ser alinhado. Você recebeu um conselho dos seus pais, de alguém muito importante na sua vida, você vai sentar com a sua esposa, você vai sentar com o seu esposo, você vai sentar com a sua família. E aí, amor, aonde a gente pode alinhar isso, aonde a gente pode colocar isso? Isso é muito É importante verdade. dentro do lar. E- Porque, olha, eu vou dar um exemplo aqui da nossa família, da gente. Quando eu engravidei, quando eu tive a minha filha, Ana Sofia, eh, algumas pessoas da minha família e da família dele quiseram dar alguns conselhos, e alguns conselhos não eram bem legais, assim, para a gente colocar dentro do nosso casamento com a nossa filha. Então, a gente sentou, eu e ele, conversamos, não, isso aqui não é legal, não vamos fazer dessa forma, né? E aí chegamos, sentamos com a pessoa que deu o conselho, não, dessa vez a gente não vai fazer dessa forma, porque nós acreditamos que assim é melhor. E assim foi, e assim a gente vai construir a É, nossa e família. a gente, eu particularmente tive a oportunidade de conversar com um casal, né? E a gente faz um acompanhamento com alguns casais. E a gente teve a oportunidade de sentar e conversar com esse casal. E a esposa se queixou para nós, dizendo que ela queria pintar a parede de uma cor, só que a mãe do esposo, né, a sogra dela, não queria daquela cor, ou seja, ela estava dentro da casa dela, recebendo ali um palpite da sogra, e a sogra dizendo para ela: não pinte dessa cor, senão eu vou ficar chateada com você. Olha só, gente, a intervenção por causa de uma coisa boba, de uma coisa simples, né? Ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado com essas intervenções da família. É a mesma coisa quando o casal tem uma briga, nós já falamos isso aqui, quando o casal tem uma briga e o cônjuge vai diretamente para a família dele dizer tudo o que aconteceu, chorar no colinho da mamãe, chorar no colinho do papai, dizer o que aconteceu, né? E a família acaba ficando chateada com o cônjuge, né? E há aquele conflito ali, as famílias, elas se conflitam quando acontece isso. Então a gente tem que vigiar muito Sim. relacionado a isso. Quando as coisas apertarem, quando a panela estiver voando lá na tua casa, irmão, pelo amor de Deus, não vai chorar no colo da tua mãe, não. Senta juntamente com a tua esposa, né? Espera as coisas se acalmarem e senta com ela para conversar e resolve entre vocês. Não vai chorando pro colinho da mamãe, não, bebezão, tá bom? Em E, nome de e o Jesus. engraçado é que a maioria desses conflitos, né, dessa intervenção, geralmente é relacionado aos homens. Pelo menos o que eu já presenciei é dos homens. Os homens que vão chorar no colinho da mamãe e do papai. É. Aí o que acontece? Parece bebezões que reclamam, que vão lá, falam. E a mulher que está resolvendo tudo, que tá carregando o peso, está aguentando calada, e a família dela às vezes nem sabe. Eu digo não porque a gente passou por isso, mas por pessoas Eu próximas. particularmente, eu falo isso debaixo da autoridade do nome de Jesus. Eu nunca fui levar problema do meu Sim, casamento para minha mãe, até porque a minha mãe já tem os problemas dela, né? Eu não preciso estar levando mais problema para minha mãe. Então, resolva entre vocês, resolva entre a família lá. Esquece a tua mãe, rapaz, esquece teu pai um pouco, entendeu? é Aprende a resolver os verdade. negócios ali. Viva a sua família, viva dentro da sua família, viva com a sua esposa, receba conselhos, sim, receba, mas aprenda a alinhar os conselhos que você recebe com a sua esposa, converse com ela, amor, o que que tu acha? Isso é legal? Vamos lá, vamos colocar em prática. Isso aqui não, amor, não gostei disso. Então, acho que tudo é uma questão de comunicação, de você ser homem, de você ser mulher, de você ser filho, de você ser sogra, ser sogro, sabe? Cada um dentro do seu espaço, cada um dentro do seu quadrado. Eu acredito que quando cada um está dentro do seu espaço, não tem porquê uma família viver em conflitos, não tem porquê ter essa briga, porque muitas famílias brigam por coisas mínimas. Muitos filhos brigam por coisas mínimas, mães, pais brigam por coisas mínimas. Então, eu acredito que está na hora da gente crescer, da gente colocar em prática de verdade. Essas lives, por exemplo, o Chama Family, ele está aqui trazendo instruções extraordinárias. Toda sexta-feira são instruções extraordinárias para a tua família, para o teu casamento, para os teus filhos. Tem pessoas aqui, tem pessoas que vivenciaram, que passaram e vivenciam cada dia mais conquistas,
mas também que já passaram por poucas e boas, mas porém, olhando para Cristo, eu acredito que a gente vence, eu acredito que a gente cresce, eu Verdade. acredito que a gente amadurece. Então, assim, gente, vamos lá, vamos continuar. E um outro problema relacional na família que a gente percebeu é que os pais, eles não estão tendo mais tempo de qualidade com seus filhos. Nós falamos de o esposo para com a esposa, e agora nós estamos falando relacionado aos filhos. Os pais, muitas das vezes, o único momento que eles brincam é aqui na salinha das crianças, quando está tendo culto na igreja. Né? O único momento que eles podem ali receber um pouco de atenção de algum adulto é quando eles estão aqui, porque dentro de casa o pai senta, liga a TV e fica lá. E o menino fica correndo para um lado e para o outro, tentando chamar a atenção do pai de alguma maneira, e a única coisa que o pai fala é: vai para lá, menino, fica para lá. Né? E a criança fica pedindo, dizendo: pai, brinca comigo. Ou seja, Verdade. sabe o que eu percebo, gente? É que eu sou pai, e o tempo, ele passa rápido demais, e aí às vezes a gente não aproveita esse tempo. Né? Eu tô vendo, a minha filha hoje está com 4 anos, e eu fico percebendo, cara, como o tempo passou rápido. E Verdade. eu fico me perguntando, será se eu aproveitei realmente o tempo que eu tinha que aproveitar? A minha filha ainda é nova, assim, eu estou tentando aproveitar o máximo dessa fase dela. Porque essa fase ela passa muito rápido, gente. Então, assim, tenha um tempo de qualidade. Eu sei que o trabalho é cansativo, você chega cansado do trabalho, né? Tem os teus afazeres dentro de casa. Mas, poxa, tira um tempo, pega teu filho, cara, senta ali na sorveteria, toma um sorvete com ele. Né? Tá devagar de grana, pega lá, se ele tiver uma bicicletinha, vai lá na rua com ele, dá uma voltinha de bicicleta. Né? Leva o teu filho no shopping se você tem condições. Né? Dê presente pro teu filho. Sabe, aproveite esse momento. E só lembrando que presente, ele nunca vai comprar presença. Se você não for presente na vida do teu filho, outra pessoa vai ser. Né? Às vezes, eu passei por uma experiência um tempo atrás. Eu estava trabalhando e eu escutei uma família, eu trabalho com mobilidade urbana, eu escutei uma família dizendo assim: um garotinho de 4 anos de idade olhou para a mãe dele e disse: mãe, eu quero pintar o meu cabelo igual o YouTube que eu estava vendo ontem. Mas como é que ele tem o cabelo? Um lado é vermelho e o outro lado é azul. Eu quero pintar o meu cabelo daquela cor. Ou seja, está tendo uma influência naquela criança. Por quê? Porque o pai está deixando a desejar. O pai não está sendo influente Sim. na vida daquela criança. Então, pais e mães que estão nos acompanhando agora, tenham tempo de qualidade com o filho de vocês. Tenham tempo de qualidade, mas senta para ensinar da palavra de Deus. Né? Senta para falar sobre as historinhas bíblicas, mas tenha tempo de qualidade com os teus filhos. Os E o, teus inte- filhos precisam disso. e o interessante é que a gente falando sobre isso, sobre qualidade com os filhos, nós temos muita qualidade de tempo com a nossa filha. Ela tem 5 anos, mas todos os dias que ela acorda, gente, por incrível que pareça, você que tem filho, que observa seus filhos, todos os dias quando ele acorda diferente. Desde quando a minha filha nasceu, todos os dias que ela acorda é diferente, sabe, assim, ela tá crescendo tão rápido. E ela, assim, a gente senta, né, amor? O meu esposo, ele luta e ele ensina golpes para ela dentro de casa, ele brinca toda noite, é infalível. Toda noite, quando ele chega mais tarde, assim, ela vai, pai, embora brincar. E às vezes está meia-noite, 10, 11 horas, quando ele chega, assim, ela quer brincar, ele vai. E às vezes eu vejo que ele está cansado, porém ele para, vai lá, ensina golpe, brinca, e guerra de travesseiro. Aí ela pede, pai, você pode contar uma história para mim? Só que ela nunca quer só uma história, ela quer 3 histórias. Aí a gente tem que É, contar meu irmão, você três tem que histórias. vencer o cansaço. Às vezes a gente chega e tá morrendo de sono, não quer dormir, aí você escuta aquele É, serzinho dizendo para você: pai, me conta uma história. Né? Muitos aí vão dizer que nada, menino, vai dormir. Mas isso ficará marcado isso. para sempre na vida do teu filho. E tem uma musiquinha também que é assim, é a única música que ela pede todas as noites, desde quando ela começou a falar, que é Os Olhos do Pai. Todas as noites ela pede. Aí ele, pra brincar com ela, pra bagunçar com ela, ele canta outra música. Ela, pai, não é essa, é Os Olhos do Pai. Aí lá temos que cantar Os Olhos do Pai. Então, assim, são tempos, são memórias que você vai armazenando na vida do seu filho.
são atitudes que vão ficando dentro do coração, sabe? Assim, a gente procura, apesar da nossa bebê ter 4 anos, mas assim, a gente conversa, a gente brinca, leva para tomar um sorvete, às vezes são coisas simples. Desço com ela para andar de patinete, sabe? Dentro de casa, eu brinco de boneca com ela, a gente pinta junto, às vezes ela quer fazer alguma arte, eu vou lá, às vezes eu tô cansada. Porém, eu paro, porém ele para também, sabe? Às vezes olha, ela tem 4 anos. E às vezes a gente pergunta, minha filha, o que é que você quer almoçar hoje? Então, isso é muito importante. É, Apesar dela ter 4 anos, mas isso está mostrando como ela é importante na nossa vida. E hoje a gente se depara com pais, com filhos que são literalmente sequelados. Por quê? Porque os pais não são presentes, porque os pais não dão atenção, porque os pais não procuram melhorar. E é, isso é muito importante você ser presente na vida do seu filho, na vida da sua filha, na sua família. Então não deixe, não perca tempo, porque a vida ela passa muito rápido. E exatamente. uma coisa que a gente não recupera é o tempo, É sabe? O verdade. tempo não volta. Então é muito importante É. você dedicar uma qualidade, sabe, de tempo com a sua família, com os seus filhos. Sabe por quê, gente, que eu tiro esse tempo com a minha filha, além de amá-la, né? Eu faço isso porque quando eu era criança, eu não tive isso. Eu não tive esse acompanhamento, né? De ter, assim, um pai que brincasse comigo, né? Quem cumpriu esse... Meu pai praticamente nos abandonou quando eu era muito pequeno. E quem cumpriu esse papel de brincar comigo, de me ensinar muita coisa, foi o meu avô, né? E eu faço isso porque eu sei o que é não ter um pai, né? Então eu tiro esse tempo de qualidade com ela porque eu sei que isso ficará marcado para sempre na vida, vai ficar marcado para sempre na vida do teu filho. O meu pai brinca comigo, o meu pai é o meu herói, né? O meu É, pai é o meu amigo, né? Então faça isso, tire tempo de qualidade com teu filho. Amém? E para finalizar aqui, um dos maiores problemas e um dos piores problemas que causam conflitos relacionais na família é a falta de comunicação. Eu conheço muita gente que é aquilo que a gente estava falando um pouco mais antes. A paz sem a voz, ela não é paz, ela é medo, né? Então, assim, sim. existem muitas famílias que os integrantes dessa família têm medo de falar muita coisa porque sabe o que vai acontecer se ele tocar em tal assunto, né? Sim. Então, às vezes a família acaba indo pisando em ovos, porque ela sabe que se ela falar, minha amiga, aí o negócio vai, A vai ficar panela feio, a panela voa. vai voar, não tem comunicação nenhuma. Um É, dos maiores problemas no casamento hoje, um dos piores problemas é a falta de comunicação, gente. Nós acompanhamos casais, os casais eles não sabem conversar, eles só brigam, né? E nessas brigas é só para descobrir quem está certo e quem está errado. Lembre-se, é melhor ter paz do que ter razão, tá bom? Então, a falta de comunicação, ela tem se tornado um problema muito grave, né? E eu toco bastante nessa tecla, porque é assim, entre 90% dos casais que estão brigando, o motivo da briga é a falta de comunicação, né? E muitos filhos, isso não acontece só com o marido e com a mulher, não. com os Isso filhos acontece com os também. filhos, porque os filhos, eles têm um certo receio de dialogar com os pais. Eu tinha medo de falar com a minha mãe, porque minha mãe, ela era, sabe, uma onça. Não podia falar nada para ela, que ela já vinha com o cinto na mão e aquele negócio todo. Ou seja, você precisa estar aberto para conversar com os teus filhos. Você precisa estar aberto para conversar com a tua esposa. Tem casal que tem medo de falar sobre sexo. É Tem, verdade. tem casal que tem medo de falar sobre dinheiro. Eu já conheci casais que a esposa não sabia quanto o marido dela ganhava, Ganhava. É porque ela tinha verdade. medo de perguntar dele. Já pensou um negócio desse, Dele dar rapaz? uma patada nela bem grande. Né? Ou seja, tá preparado para um dia a tua filha e o teu filho chegar contigo e dizer assim, pai, tô apaixonado por alguém. Tá É. preparado? Irmão, eu tô me preparando ainda para isso, porque eu sei que um dia eu vou ter que passar por isso. Né? Eu espero que demore muito para chegar esse dia. Mas um dia nós vamos passar por isso. Ou seja, o teu filho precisa ser o teu melhor amigo. Antes de te ver como um pai, ele precisa te ver como um amigo.
E o interessante dessa questão de comunicação, que quando nós casamos, assim, como eu já tive um relacionamento muito aberto com a minha mãe, então nós lá em casa a gente já conversava sobre tudo, sabe? Eu sempre, desde quando eu beijei a primeira vez, eu conversei com a minha mãe. Então a gente já conversava, mesmo na época eu não era cristã. E mesmo assim nós já tínhamos essa questão da comunicação. Porém, quando eu casei, coisas às vezes que eu ia conversar, né, amor? Quando eu ia conversar com ele, quando eu ia tocar, exemplo, eu vou dar um assunto aqui que muitos casais não gostam de conversar, sobre sexo, por exemplo. Quando eu tocava no assunto, olha, assim, tal, isso, aquilo, aí ele ficava com o olhão vermelho, É porque eu não sabe? era Assim, ele acostumado, não né, era irmão? acostumado. Aí eu falei, não, vamos conversar, a gente tem que conversar, é muito importante. Então, eu acredito que a comunicação, nós sempre tocamos nessa questão da comunicação, ela é muito importante. Você ser aberto e você estar aberto para ouvir coisas que muitas das vezes você não vai querer ouvir. É verdade, gente. É isso aí. Quem está se comunicando precisa estar pronto para ouvir, É, né? Porque às vezes a gente fala demais e não está pronto para ouvir. Esteja pronto para ouvir mais. É por isso que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. É para você ouvir sim, mais e falar menos. é Amém, gente? verdade. E aqui, para finalizar, eu quero deixar alguns segredos para você que vão trazer alguns benefícios para a tua família, para tentar alinhar isso daí, viu? Amém. O primeiro deles é a família precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Se não amar a Deus e não tiver Deus como centro da tua família, as coisas vão andar um pouco difíceis, Você né? estará perdido, essa que é a realidade. Exatamente. Sem Deus, nós não somos nada. Segundo, a confiança entre o cônjuge. Para manter a família equilibrada, é preciso andar confiante. Você confia na sua família? Você confia no seu cônjuge? Você confia nas pessoas que moram na tua casa? Né? Terceiro, o compromisso com o outro. Para se manter alinhado no casamento, é preciso ter um certo compromisso. Né? Em Sim, ajudar a limpar uma casa, em ajudar a lavar a tua esposa a lavar um banheiro, né? Ajudar a tua esposa a fazer a comida, prover o alimento para a tua casa. É preciso ter esse compromisso. E o quarto é a habilidade de dar e receber. Porque às vezes o cônjuge ele só sabe receber, mas ele nunca se estendeu para oferecer nada. Né? Então, poxa, às vezes a gente só quer receber massagem, sim, mas dar massagem a gente não não quer. quer. Ou A gente então só quer recebe um receber presente. café. Só quer receber presente, mas dar o presente a gente não quer. Pô, receber é bom demais, mas saiba dar também. Amém? Quinto, a comunicação aberta e honesta entre os parceiros, que a gente estava falando. É preciso manter a comunicação. Sexto, a sensibilidade com o sentimento do outro. Tem dias que a gente acorda, sabe, meio preocupado, meio triste, né? O que você fala para o seu cônjuge? Existem muitos casais que quando ele percebe que ela tá assim, meio michuruca ali, ele olha para ela e diz, ei, rapaz, deixa de frescura, sabe? É. Não tem sensibilidade com a esposa. E às vezes o marido, o pessoal daqui do estúdio estão rindo aqui, mas o pessoal, o homem também passa por isso. Às vezes o homem acorda preocupado, né? E a esposa olha para ele, ei, rapaz, vira homem, deixa de frescura. É preciso ter sensibilidade, viu, gente? Então, e o sétimo e último é gostar de passar tempo juntos. Amém? Vocês Isso é muito precisam importante. gostar de passar tempo junto, tá Assim, bom? assim como você gastava tempo e horas para conquistar, sabe, o seu príncipe, e você a sua princesa, continue gastando esse tempinho para conquistar todo dia mais e mais o seu esposo, a sua esposa. Isso é muito importante de você nunca esquecer de olhar dentro dos olhos dele, de olhar dentro dos olhos dela e falar assim, poxa, eu te amo tanto. Eu estava conversando com meu esposo ontem. E é algo assim que me marca, que me toca muito, porque às vezes quando ele está ensinando, eu admiro muito meu esposo, assim, eu acho muito de Deus, assim, sabe? Às vezes eu olho para ele, e às vezes ele está pregando uma palavra, ele está dando uma instrução, ou ele está estudando, e às vezes eu acho que ele nem percebe. Eu fico olhando para ele assim, admirada. E ontem eu falei para ele, amor, é, eu fico tão admirada, assim, eu te amo mais ainda quando eu vejo, assim, tua dedicação, o teu amor, sabe, o teu zelo com as coisas de Deus e com tudo que ele faz. E às vezes, assim, a gente, sabe, eu olho Tá me para ele, deixando ele sem olha jeito para aqui na mim. frente da câmera. Não, sabe por quê, gente? Porque é muito importante nós falarmos sobre isso,
Porque quando a gente é compromissado, quando a gente namora ainda, a gente tem aquele olhar apaixonante. Quando você casa, parece que perde o brilho, parece que a pessoa não consegue mais olhar com aquela mesma sintonia, com aquele mesmo olhar. E eu todos os dias a gente procura olhar com essa sintonia, com esse mesmo olhar. Eu olho todos os dias para ele mais apaixonada do que nunca, amando ele mais ainda, admirando mais ainda. E cada dia que passa, ele vai ficando mais lindo ainda para Meu Deus, mim, é entendeu? É forte, para irmã. mim, Isso ele daí é é meu. forte. Então, isso é muito importante, você ter esse brilho no olhar, esse brilho dentro do seu coração. E saber quem faz isso é Deus. É É, Deus que fortalece, é Deus que cuida, é Deus que alinha, é Deus que te ensina. Nós não nascemos já sabendo, porém, cada dia mais nós vemos alguns erros, alguns consertos. Não, isso não é legal pra gente, vamos alinhar. Isso que é importante. é isso aí, gente. Então, assim, fugiu um pouquinho do assunto, se empolgou, irmã. Porque é E importante é falar sobre verdade, é isso, importante. gente. É muito importante. Então, gente, a gente voltando um pouco lá do que a gente estava falando ainda agora, a irmã fez uma declaração de amor pra mim aqui agora. Não vai chorar. E eu não faço declarações de amor na frente da câmera, viu, irmão? Me perdoe, mas eu não faço. Eu faço entre quatro paredes. Então, assim, gente, passe tempo de qualidade com a sua família, viu? Passe tempo de qualidade com seus filhos, com seu cônjuge. E desde já a gente agradece pela tua atenção. A gente espera em Deus ter te ajudado com alguma coisa. Nunca desista da sua família, nunca desista dos seus filhos, né? Sabe, pague um preço pela sua casa. Busque retroceder um pouco o seu egocentrismo para manter a tua casa debaixo da unção, né, de Deus. E a gente agradece a você que nos acompanhou, né? E assim, a gente espera em Deus que essa live possa ter te ajudado de alguma maneira, tá bom, gente? E dizer que a gente está muito feliz em poder estar aqui. A gente agradece todo o Ministério Chama FM pela oportunidade, não é isso? E nós queremos orar por você, pela tua família. Eu Amém. quero que você pegue aí na mão da tua esposa, pegue na mão dos teus filhos e peça a Deus que te dê sabedoria para manter a tua casa firme na rocha, né? Manter os teus filhos instruídos na palavra de Deus, porque é isso que importa. Amém? Feche os Amém. teus olhos em nome de Jesus. Eu quero abençoar o teu lar, quero abençoar a tua casa. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade na tua presença, Senhor. Deus, te agradecemos pela vida dessas famílias, Senhor, Deus, que nos acompanham. Deus, dá sabedoria para o teu povo, Senhor. Dá sabedoria, Deus, para os chefes de família, Senhor, saber direcionar a sua família para o melhor caminho. Deus, e nós sabemos que não existe um outro caminho ao não ser o teu, Senhor. Deus, é a melhor coisa estar no centro da tua vontade. Direciona os pais de família, Senhor, a tomar melhores decisões. Ensina, Senhor Deus, eles a tratar suas esposas, Senhor, como princesas e rainhas, Pai. A tratar os seus filhos como joias preciosas, Pai. Ensina o teu servo, Senhor, a tua serva, que ele precisa vencer o egocentrismo, ele precisa vencer a vontade, sabe? De muitas das vezes estar cansado e não querer ajudar o seu próximo. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha abençoar os lares dessa igreja, mas não só os lares dessa igreja, mas dessa cidade, Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abençoa toda a equipe que está por trás dessa live, Senhor. Deus, prospera os seus caminhos e nos abençoa em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família e um forte abraço em nome de E Jesus. lembre-se que a sua família é seu maior patrimônio. Deus abençoe Deus você e a abençoe, sua gente. Fica com casa. Deus.